Tiagão, um assunto que tem repercutido muito recentemente na imprensa, algumas vezes eu olho e falo, pô, isso não faz sentido nenhum. Outras vezes, olha, agora já começou a fazer sentido. Teve um cara que fez um desenho. É a nova camisa da seleção brasileira. Cara, sim. Eu até mandei uma imagem pro César, uma imagem que a gente capturou na internet, sobre o que as pessoas falam na internet, né? Sim. Qual foi o teu primeiro impacto quando você começou a ouvir o burburinho, a repercussão na internet sobre essa camisa da seleção brasileira, aquela camisa azul? Na hora que eu bati o olho, eu já vi que tinha algo completamente estranho nela. Vindo do mundo do futebol, né? Não sei se vocês são fãs aí do futebol, mas assim, ao longo dos últimos anos, qual eu estudei e estudo ainda todos esses assuntos que envolvem a indústria cinematográfica, a indústria da música, até esse mundo futebolístico como a gente tem atualmente, né? Existem pessoas hoje que comandam tudo o que acontece por trás, né? Nos bastidores de tudo isso, eles estão comandando como tais frentes vão influenciar a massa. Tudo isso vai trabalhar na base de influência. As músicas vão trabalhar com frequências, vão trabalhar com as letras que vão chegar até nós. Por exemplo, os filmes, eles vão também trabalhar, de certa forma, com uma mensagem, na maioria das vezes, de forma subliminar, para manipular as pessoas que estão assistindo. E o futebol, que é hoje uma das maiores frentes de atração de público, principalmente masculino, também trabalha com isso. A camisa da seleção brasileira, ela foi feita de uma forma completamente minuciosa para fazer com que pessoas estejam vestindo a camisa, literalmente, de algo que está por trás de tudo isso. E nós estamos falando do quê? Já de algo que envolve energia e envolve espiritualidade. Vamos falar que envolve até religião. Quando a gente olha para a silhueta que está desenhada ali na camisa, muitas pessoas falam que é besteira. Muitas outras falam que é uma espécie de demônio. Outras conseguem enxergar que o que a gente tem ali é uma sombra de um bode. E quando a gente está falando de bode, olhando para o mundo do futebol, né, muitas pessoas vão falar assim, mas pode ser que faça uma menção ao GOAT, né, que é aquele termo, né, The Greatest of All Time, que é o maior de todos os tempos. A gente tem foto de jogadores, principalmente os maiores que temos na atualidade, com bode, por exemplo. Só que uma das sociedades, que é considerada uma sociedade discreta hoje, que também faz uma adoração a um bode, é a maçonaria. A maçonaria está por trás da indústria da música, está por trás da indústria de Hollywood, está por trás da religião e por trás da política. E por trás do mundo do futebol também. Então, quando você começa a entender detalhes que envolvem isso aí, você começa a perceber que não é simplesmente um desenho, não é algo que fizeram por acaso, não é alguém que jogou uma mancha ali, como eles falaram que era de uma espécie de sapo e saiu aquilo. Não, é algo que está de forma subliminar, feito propositalmente para fazer com que pessoas vistam a camisa do bode, por exemplo. A gente pode pegar como referência o próprio Bafomé. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, sim. Mas é uma espécie de entidade que ela tem um significado e pessoas fazem adoração a essa entidade atualmente. Tiago, por que um bode? Por que os caras escolheram? Tu sabe por que escolheram um bode? Exatamente. O bode ele vai fazer uma referência a esse Bafomé. Se você vê a imagem de Bafomé, Bafomé é um ser andrógeno. Ele é homem e mulher no mesmo corpo. Ele é animal e ser humano. Ele tem uma cabeça de bode e o corpo de um ser humano. Ele tem seios femininos, mas tem o falo masculino, o órgão genital masculino. Ele aponta para cima e para baixo. Por que isso? Porque ele faz referência à dualidade. A dualidade, ela representa o pecado que veio ao mundo trazido por Adão e Eva. O pecado, por exemplo, era comer da árvore do fruto que tinha o conhecimento do bem e do mal. Então, quando você está falando do conhecimento do bem e do mal, você está falando de dualidade. Bem e mal, preto e branco, cima e baixo. E Bafomé representa a dualidade, ele representa o pecado. E existem pessoas que adoram essa entidade, pessoas que estão por trás de tudo isso para manipular realmente a massa. Você pode ver que a propaganda por completo não foi só a camisa, mas a propaganda ela já puxa um ocultismo. Você tem o canarinho, que ele se transforma num corvo. O canarinho amarelo, ele vira um corvo de cor negra com os olhos vermelhos. Tem a propaganda, que é aquela joga sinistro, né? O canarinho, ele tá dentro de uma gaiola. Ele representa a população brasileira. Ele se transforma em um corvo. As penas do corpo dele caem, ele fica completamente negro, abre o olho dele tá vermelho com o símbolo da Nike, lá do Jordan, né, da Nike. E aí ele estoura a gaiola, sai voando e encontra vários outros corvos.
Esses outros corvos fazem uma representação da própria população após uma espécie de ritual que está sendo feito ali no mundo do futebol. E a gente envolve espiritualidade em cima disso. César, joga uma imagem do Bafomé aí no... Ah, não, Essa é a camisa. Essa é a camisa. Depois joga a imagem do... Procura aí, Bafomé. Não tem ali, cara. Já separei pra ele. Já separou? Fica tranquilo aí. A camisa tem aquele... Tem uma orelha e tem um chifre, né? Então, e tem ali, ó, porque o Bafomé, pelo que eu vi, ele tem as orelhas lateralizadas ali. Tem. Tá em outra posição, tem os chifres ali, que tá aparecendo ali, né, fazendo o V ali abaixo do 10. E em Certo, cima caramba, tem um símbolo do Bafomé, É isso que aí. é ali no meio da testa. Coloca aquela outra, César, a camisa do lado da estátua do Bafomé. Boa, é isso aí. E aí coloca aquela outra imagem, que é a camisa projetada ali no meio. Dá um zoom nisso aí. Rapaz, como é que tu... Fiz isso antes vindo pra cá, dirigindo. Cara, você vê que ele encaixa ali, de certa forma encaixa, É entendeu? só você descer ele um pouco. Tem que descer para as orelhas ficarem na posição certa ali, né? Você percebe que ele tem o queixo ali fino e tal, aí tem as orelhas lateralizadas, tem o chifre e tem aquela outra espécie de chifre ali no meio também. Não é bem um chifre, mas aquilo onde sai o fogo. E a gente não pode esquecer, Rômulo, que tudo isso é feito de forma subliminar, tá? Sim, Forma sutil, subliminar, é uma forma sutil. Então, o que a gente está vendo aí é algo que já está até, na minha opinião, está até mais do que subliminar. Já está quase que descarado, entendeu? E assim, quando você olha para a camisa, tem outras coisas que envolvem esse mundo do ocultismo. O próprio termo vai brasa, que eles estão agora cogitando de tirar, né? Não sei se eles já decidiram bater o martelo que vão tirar da camisa. O presidente da CBF falou que vai tirar. Vai tirar. O termo vai brasa é um termo que chamou atenção porque ninguém fala vai brasa, né? Então, é algo que as pessoas se assustaram falando, por que isso, né? Mas quando a gente olha para o ocultismo, principalmente para uma religião que se chama Quimbanda, eles têm uma entidade que se chama Exu Brasa. E é uma entidade que ela é representada na cor preta e vermelha, exatamente como o corvo que foi representado na propaganda, entendeu? Tá tudo envolvido, É um negócio ocultista mesmo. É quase fazer, no final das contas, qual é o objetivo? É, de uma forma inconsciente, fazer 200 e poucas milhões de pessoas adorarem ou vibrarem Sim. em direção a essas entidades ocultas. Perfeito. Você falou a palavra certa, vibrarem. A gente está falando de energia, de vibração. Tem muitas pessoas que falam assim, mas o Brasil não vai ganhar a Copa, porque a seleção tá uma porcaria, não sei o quê. Cara, não é um pacto para que o Brasil, a seleção vença a Copa. Os caras, na mente deles, eles já ganharam. Todos os jogadores estão multimilionários hoje, eles ganham grana pra caramba. O negócio dos caras é ganhar dinheiro. O governo e a mídia utiliza a Copa e o futebol como o pão e circo. Enquanto as pessoas estão anestesiadas assistindo um jogo, por exemplo, eles estão ali empurrando inúmeras outras agendas que eles querem que aconteça de forma acelerada. E quando você enxerga tudo isso e olha para a população está acabando com o lado espiritual, utilizando símbolos ocultistas sem nem mesmo saber. E isso pesa. Por quê? Quando você utiliza tais símbolos, você joga a sua energia lá embaixo, sua vibração, a frequência, você acaba interligando, né, o mundo espiritual com o mundo material e permitindo muitas dessas coisas ruins. Como, por exemplo, um show que a gente teve aí, se eu não me engano, foi no ano passado, de uma banda que se chama Bring the Horizon, onde os caras colocaram ali milhares de pessoas, fizeram um símbolo ali de um pentagrama, que inclusive é o símbolo que está na testa do Bafomé, aquela estrela de 5 pontas invertida, e pediram permissão para iniciar um pacto, um ritual. E as pessoas, legal, o show e tal. Ali eles estavam utilizando a energia daquelas pessoas para iniciar uma espécie de ritual. Então, sem perceber, a população acaba, de certa forma, caindo. Caramba, esse povo tem titica na cabeça, né, cara? E por diversas frentes, hein? A gente não fala só do futebol, a gente tá falando da música, a gente tá falando de filmes de Hollywood. São coisas que chegam na população de alguma forma. Principalmente pela televisão, pela mídia, pelos celulares, pelo computador. Caramba. É impressionante. Eu coloquei uma imagem ali do Bafomé pro César. A anatomia de Bafomé. Ele vai chegando lá, ó. A cabra da tradição luciferiana, símbolo do pentagrama e do temário. Com uma mão erguida ao topo, símbolo da luz, suas duas mãos formando um sinal do ocultismo, uma apontando para a lua branca Shezed e a outra apontando para a lua negra de Geburá. Este signo expressa a perfeita harmonia da misericórdia com justiça. Aí tá ali o símbolo. Ali no 1,
que é essa tocha que está sobre a cabeça dele, representa o cérebro. O 2 é a lua branca. O 3 ali são os chifres de cabra. O 4 são os pulmões. 5 coração. 6 o baço. 7 estômago, fígado, intestino, asa, escamas, caduceu, lua negra e, por último, o casco de bode. Aí, ó, o pentagrama representando o espírito, ar, água, terra e fogo. Para os ocultistas, Baphomet é uma entidade do bem. Você acredita nisso? Mas quando a gente entende que ele representa o pecado, pois ele representa a dualidade, né? A curva senoidal, cima e baixo, como você leu aí, Rômulo, preto e branco, né? Apontando para uma lua preta e uma lua branca, para cima e para baixo, homem e mulher no mesmo corpo, animal e humano. Essa dualidade representa o pecado de Adão e Eva. Foi o que fez, pelo menos na minha crença, porque eu sou cristão, né? Não tenho nenhuma denominação religiosa hoje. Já fui católico, já fui evangélico, mas hoje eu sigo os ensinamentos de Cristo sem nenhuma denominação religiosa, sem me atrelar a essas instituições ou empresas. E quando a gente entende isso, você entende que hoje nós, seres humanos, estamos aqui justamente pelo pecado de Adão e Eva. E pela graça de Cristo, nós seremos salvos, né? Temos pelo menos a possibilidade de ser salvo, que era algo que não existia antes de Cristo falar está consumado no Calvário, né? Então, entendendo que a dualidade representa o pecado, você compreende que Baphomet, diferente do que os ocultistas falam, ele não é um ser do bem, entendeu? Ele representa a morte, representa o pecado. A sorte é que eles colocaram a camisa a R$800, né? Felizmente. Mas tem as fake, né, cara? Felizmente o brasileiro médio não vai poder comprar. Para a média da população brasileira, é verdade. É um preço altíssimo. Mas é como o Rafa disse, né? No Tem Uruguaiana, as cópias, né? Então, e qual é a tua recomendação? Qual era o tipo de cultura que adorava e cultuava o Baphomet? Olha, hoje, atualmente, quem faz esses cultos a Baphomet é a maçonaria. Existe um relato de um ex-maçom que ele deixa claro, ele explica, né, ele participou da sociedade e ele saiu. E a partir do grau 29, a maçonaria vai até o grau 33. A partir do grau 29, eles precisam fazer uma escolha. E essa escolha é, ou você escolhe a luz, que seria emanada por Cristo, como uma vida de cristão natural, ou você precisa escolher a luz de Baphomet. E aí, para você seguir do grau 29 até o grau 33, você precisaria escolher Baphomet, entendeu? Quando você conhece a maçonaria, ou vai numa loja maçônica, ou conversa com alguns deles, você vê que eles já falam sobre o bode de forma subliminar. Eles usam o bode como aquele que guarda os segredos dos maçons. Uma representação do próprio Hiram Abif, que foi um dos construtores do Templo de Salomão, que guardou o segredo até a morte, né? E ninguém sabe o segredo de Hiram Abif até hoje. A não ser que você estude livros apócrifos como o Testamento de Salomão, a Chave Maior, a Chave Menor, os estudos que ele fez sobre Goetia, ou demonologia, porque Salomão foi um cara que adorou outros deuses. Então, quando você entende sobre isso, você entende que a maçonaria, ela venera Salomão, ela não venera Cristo, tanto é que numa loja maçônica, o trono de Salomão é o local mais importante da maçonaria. Então eles não escolhem a Cristo. E Salomão, por adorar outros deuses, adorou diversas entidades. A maçonaria também tem diversas entidades dentro dela. E Baphomet é uma delas, voltando aí ao assunto de Baphomet, né? Inclusive tem uma entidade, já que a gente está falando de Copa do Mundo, de camiseta, dentro da maçonaria que se chama Jabulon. É uma trindade. Ela é composta por Javé, Baal e Osíris. E essa trindade representa, né, três deuses que são cultuados, adorados por eles, e que faz referência à Copa do Mundo de 2010. África, né? Porque a gente teve a bola que se chamava Jabulani. Jabulani, você lembra? É uma referência a Jabulon. Pra você ver como a maçonaria influencia o mundo do futebol. Não só o futebol, a música, Hollywood, a política, a religião e por aí vai. Entendeu? Então, hoje, a maçonaria controla praticamente tudo isso. E aí a gente tem a influência da adoração deles de forma subliminar de diversas pontas. Quando eu era mais novo, eu lembro que a maçonaria era um... A gente ouvia falar da maçonaria, mas era um grupo extremamente fechado, de pessoas Sim. assim, de uma classe social A. Sim. E para você entrar, era tudo
porra, tinha que ser convidado. Não era uma coisa assim, era uma coisa inacessível. Era uma coisa inacessível. Ainda hoje você precisa ser convidado. Mas hoje o negócio tá meio solto. Eu já fui convidado. Sim. Assim, não que eu esteja me descredibilizando, mas... Sim. Não, assim, já vai pular com maçonaria e tal. Mais de uma pessoa já me convidou, entendeu? Sim. Será que é um plano? Começou nesse jeito, depois foi abrindo? Ou foram abrindo vários grupos que se dizem maçons e a coisa tá meio... como aconteceu com diversas religiões. Você tem, de repente, uma igreja ali que é mais séria, tradicional, tal, e aí a galera foi saindo por discordância e abrindo outras que, de repente, já não... Uma igreja não, Rafa. Só não te corrigindo, mas só para o pessoal entender. Uma loja maçônica. Eles não são uma religião. Eles são uma sociedade. Tá. Mas eles não se consideram religiosos. A ponto de chamar eles de religião. Eu não sabia. Eu achava que era uma religião. Tanto que existem acusações de que existem pastores evangélicos que são maçons, padres que são maçons. E são vários, hein? Vários. Eu não sabia, pra mim, eu achava que era religião, cara. Muitas pessoas pensam que é uma religião. E para contextualizar... É uma sociedade... É uma sociedade... Eles não são uma sociedade secreta, são uma sociedade discreta, mas não são uma religião. Só que para você adentrar na maçonaria, você precisa crer em alguma entidade, crer em algum deus. Você não pode ser ateu também. Então você precisa seguir algumas regras. E também para contextualizar para o pessoal que não conhece, a palavra maçom significa construtor. A maçonaria é uma sociedade de construtores. Esse embate... o compasso ali. O esquadro e o compasso são os principais símbolos ali da maçonaria. E para a gente entender por que isso afeta o nosso mundo hoje. O próprio Messias, Cristo, né, Jesus, como o pessoal das religiões chama hoje, ele teve um embate com os construtores. Tanto é que, em certo momento, ele deixa claro, os construtores rejeitaram a pedra angular. De que ele está falando? Ele está falando daqueles que eram advindos do Templo de Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra. Salomão foi considerado um maçom. Não só ele, como Irã Abif, que eu citei agora há pouco também, foi arquiteto do templo. Então, a sociedade dos construtores começa ali. Por isso que Salomão é adorado dentro da maçonaria. Então, quando a gente fala do mundo espiritual, a gente tem esse embate hoje com Bafomé, do outro lado Cristo, o próprio Messias, e essa divisão dentro da própria maçonaria. Mas como o Rafa perguntou aqui, se hoje o negócio está mais aberto, assim, mais largado, a gente pode falar assim, né? Cara, eu não sei. Eu não faço parte da maçonaria, eu não sou maçom. Eu já fui convidado também, mas quando eu fui convidado eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. E esse foi um dos motivos que fez eu começar a pesquisar, estudar e entender o que aconteceu. Por quê? Isso foi lá em 2005. Eu fiz CPUR, acredito que vocês conheçam, né? Eu entrei como aluno do CPUR, virei aspirante oficial, virei segundo tenente da reserva de infantaria do Exército Brasileiro. E lá, como oficial do Exército, eles levavam sempre alguns oficiais para cerimônias dentro da maçonaria. Eu nem imaginava o que era isso em 2005. Já fazem 21 anos. E quando me convidaram, logo que eu virei oficial, eles falaram, agora você tem um aspecto de liderança, né? Já comandava um pelotão ali de infantaria do Exército. Eles falaram, cara, agora você tem a opção de participar com a gente aqui. E aí eu fui entender o que era aquilo. Cara, quando eu percebi o que era, de certa forma, que ali eles estavam controlando até mesmo as Forças Armadas, aí eu não aceitei o convite e saí fora. E comecei a me aprofundar nesses temas, para entender. Porque eu era católico, depois eu virei protestante, e aí eu fui ligando uma coisa na outra e percebendo aonde tudo isso poderia me levar, e vi mais como isso influencia a sociedade nos dias atuais, desde aquela época até hoje. Eu lembro que uma vez eu fui chamado para uma cerimônia, como se fosse uma cerimônia de posse. O cara tava ingressando a maçonaria. O cara era muito meu amigo. Ele, pô, cara, vamos lá. Vai ser só um churrasco, vai ser tranquilo. Não tem cerimônia. Eu falei, pô, cara, eu não curto essas paradas. Não curto essas paradas, não é ele. Mas vamos lá. Eu fui, convenci minha mulher aí. Minha mulher evangélica, de berço. Sim. Falei, vamos lá, amor. Pô, Rômulo, vamos não. Vamos ficar em casa, tá? Nossa casa confortável. Vamos lá, pô, o cara é meu amigo, é importante pra ele, vamos lá. A gente fica lá só no churrasco, ele vai fazer a cerimônia dele lá, a gente continua no churrasco. Só que chega um momento que o churrasco para pra cerimônia. E beleza. Então, vamos lá. Vamos sem bitolagem, vamos lá ver qual é. Aí, chega lá na porta. Quando a gente chega na porta pra entrar a loja, que é uma espécie de templo que tem ali, sim, né? Tinham duas fileiras de homens, como se fosse aquele casamento militar, com as espadas. Cruzamento de espadas, né? Aí tinha que passar por baixo daquilo ali e pegar uma flor no final. Sim. Aí minha mulher falou, mas eu não vou. Ficou igual um gato na porta. Não entrava de jeito nenhum. Aí um dos cerimonialistas, pode ir, fica tranquilo e tal. Eu falei, cara,
Sabe aquela parada do Leônidas? É porque eu tô com ela. E se pra ela não dá, pra mim não dá também não. Aí a gente pagou esse vexame lá. A gente não passou embaixo das espadas lá não. Cara. Sim, sim. É uma cerimônia que eles fazem. E assim, não tem como você ser cristão e maçom. Entendeu? Se você for maçom, pra eles você pode ser cristão. Mas se você for cristão de verdade mesmo, assim como a sua esposa rejeitou aquilo, ela, de certa forma, entendeu ou recebeu, a gente pode falar assim, né? Uma intuição pelo próprio Espírito Santo. Falou, cara, não participa disso. Entendeu? Porque, como eu te disse, Cristo teve um embate com os construtores. E se você entende a história sobre a construção do templo, sobre a própria maçonaria, você percebe que não tem como você ser cristão e maçom. E muitas pessoas falam, mas qual o problema? Uma vez eu já fiz um vídeo falando a respeito de líderes religiosos, pastores, que têm envolvimento com a maçonaria. E um deles, um grande inclusive, chegou e falou, mas qual é o problema de você ser um maçom e um pastor, por exemplo? Então, claramente, ele desconhecia completamente não só a história da maçonaria, como até a própria história de Cristo.